Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vai ser um vídeo detalhado deste equipamento exatamente da maneira como ele está. Vou fazer o vídeo porque, enfim, eu pretendo dar continuidade agora aqui ao projeto original dela, que foi parcialmente concluído, já que os fusos de esfera de 1000 milímetros que eu precisava, que eu tinha adquirido na China e tudo mais, que eu planejei para adquirir, para coincidir quando eu tivesse um tempo disponível para fazer o trabalho. Porém, em função da situação, acabou que eu concluí parcialmente a máquina e os fusos chegaram muito depois. Então tem alguns dias que chegou e agora eu vou dar andamento a essa conclusão desse projeto. Então, fica o vídeo aí como referência, às vezes talvez exatamente da maneira como está aqui ou como foi feito, pode ser que atenda a necessidade de alguém. Vou falar das características, capacidade, as peças, os componentes que estão nessa máquina aqui. Como foi feita a montagem, fica aí como uma referência. Então vamos lá. Na questão de área, essa máquina do jeito que está aqui, ela tem uma capacidade de corte de 85 centímetros ou 850 milímetros por 45 centímetros ou 450 milímetros. Na composição, o que ela tem de composição de peças aqui? Eixos retificados, tanto aqui no X quanto no Y, de 20 milímetros, sendo que a fixação desses eixos é feita pelo sistema de parafuso na barra. Então eu mandei retificar a maneira como ele está preso aqui na lateral, depois eu mostro aqui do lado. A rosca foi feita interna dentro do eixo. Então na hora de fixar na lateral, coloca um parafuso que prende dentro da barra. Tem os de 20 milímetros no X e no Y. Obviamente que se fosse para uma estrutura desse tamanho, não precisaria que eles tivessem 1000 milímetros de comprimento, como é o caso aqui, mas o meu projeto envolve eixos de 1000 milímetros. Sistema de tração, todos os eixos estão com fuso de esfera, porém eles têm uma pequena diferença. O eixo que está aqui atualmente ele é o 1605, 16 milímetros de diâmetro com passo 5. Já os outros, tanto o Y quanto aqui o Z, eles têm o 1405. Tem o mesmo passo, mas tem diâmetro diferente. Nessa questão aqui dos fusos diferentes, vou até mencionar que eu já vi uma pergunta do tipo se poderia utilizar eixos ou, na verdade, fusos ou sistemas de movimentação diferentes em cada um dos eixos. Pode, desde que você tenha a possibilidade de configuração de forma independente. Vamos supor, se eu coloco um fuso no Z e uma cremalheira no X, sem problema algum, porque no programa, a maioria dos programas vai ter a configuração do motor do Z e do motor do X de forma independente. O que eu acredito que não dá para fazer é, por exemplo, o Y. O Y, como é o caso da minha máquina também, ele utiliza aqui dois motores. E qual é o problema disso? O problema disso é que eu não tenho a possibilidade de configurar o motor do lado 1 e do motor do lado 2, por assim dizer, Y1 e Y2. Não. Tem uma configuração de passo para o motor do Y e o outro motor ele só está copiando, é o famoso motor escravo, ele só está copiando. Então, nesse caso, seria uma impossibilidade. Agora, se, por exemplo, você utiliza só um motor, daria certo sem problema. Utilizar fuso em um lugar, cremalheira em outro e por aí em diante. Os motores que eu utilizo aqui é o NEMA 23 de 15 kg, nesse caso 4 motores. Uma outra questão também que eu vou mostrar aqui, talvez fique até como uma alternativa aí para o seu projeto. Mas perceba que aqui, ó, a transmissão do motor para o fuso está sendo feita através de correia. Mas porém aqui eu tenho
polias de tamanho idêntico. Então não é o intuito fazer uma redução ou fazer uma maneira de ganhar velocidade, que já fica até com essa questão. Por esse sistema aqui, se eu quisesse ganhar mais força na máquina, eu utilizaria uma polia maior aqui e uma menor no motor. Se o motor fosse muito forte e eu quisesse ganhar velocidade, eu colocaria uma polia grande no motor e uma polia pequena aqui no fuso. Mas aqui, nesse caso, é só uma questão de transmissão, para que, digamos assim, se o fuso tiver alguma imperfeição na sua rotação, isso não é transferido para o motor, diferente que se você utiliza uma fixação do motor direta, tá? O motor direto no fuso e ele tem, digamos assim, alguma imperfeição na rotação, isso é transmitido para o motor também, digamos assim, tensiona o motor, fica forçando. E também já fica essa outra dica. Se for optar por sistema no qual o motor ele vai meio que direto, estou dizendo assim, meio que direto na barra do fuso, opte por comprar acopladores flexíveis, semelhantes a esse aqui, ó. Tem outros modelos também, mas isso daqui também ele ajuda a dissipar ou diminuir essa imperfeição na rotação. Então, como ele é meio que flexível assim, ó, na verdade ele é flexível, ele dissipa isso, ele mantém a rotação, mas se tiver imperfeição no movimento de rotação, isso não vai afetar o motor de forma negativa. Então seria aquela uma alternativa, utilizar correia para transmitir ou utilizar os acopladores flexíveis. Na questão da montagem dessa máquina, ela foi feita nessa mesa aqui de ferro, por assim dizer, que eu já adquiri pronta. Então isso daqui, para quem já viu uma, sabe o que é. Isso daqui é uma mesa de estampar, aquelas mesas de estampar. E eu acabei me deparando com essa daqui e vi que dá perfeitamente para o meu projeto. Então acabou adiantando muita coisa, porque eu não tive o trabalho de fazer a estrutura da máquina. Então é uma estrutura pronta. E com isso, aqui os apoios do eixo Y foi soldado diretamente na mesa. E também aqui os apoios dos fusos que estão aqui embaixo. Estão aqui. Na questão de utilizar fuso também fica essa questão. Nunca utilize o motor como um apoio de fuso. Porque se, por exemplo, eu coloco só desse lado aqui um rolamento para apoiar o fuso, e desse lado eu acoplo diretamente no motor, o motor ele está tendo uma funcionalidade, digamos assim, de apoio do fuso. Não faça isso. Coloque o fuso entre rolamentos e tudo mais, e o motor ele vai ter a única função de rotação do fuso. Ok? Senão, eventualmente, isso vai estar forçando muito mais o motor do que seria necessário. Na questão da eletrônica, o que eu tenho aqui? Ó? Plaquinha Mac 3 USB, aquela vermelhinha. 4 driver o 6600, sendo que 2 deles são para o Y, já que temos 2 motores lá. Tem uma fonte de 24 volts e tem uma fonte de 100 volts. A de 24 volts ela tem como intuito alimentar os drivers e eventualmente alimentar a plaquinha, já que para algumas funcionalidades dela ela precisa ser alimentada com 24 volts. Ok? Acionar relé, utilizar a chave fim de curso, essas coisas precisa alimentar a placa. E sim, é possível para motores pequenos. Eu vou dizer que é pequeno, já que a gente está falando de um motor de 15 kg e tem motor de 100 kg. Então, para motores pequenos, é uma possibilidade utilizar uma fonte só para alimentar todos os drivers como estão aqui, ó. Tá vendo? Todos eles estão recebendo 24 volts.
Agora, para máquinas maiores ou motores maiores, aí você tem a possibilidade de alimentar cada driver de uma maneira independente, já que eles podem ser alimentados de 9 até 42 volts. Aí cada um vê como que vai ser no seu projeto. Aqui tem a fonte de 100 volts que é utilizada para alimentar o spindle. Então esse spindlezinho aqui de 500 watts da China, ele funciona com corrente contínua, precisa da fontezinha ali, e ele tem o potenciômetro aqui para você ajustar a velocidade. Então a rotação máxima dele, eu acredito que é 12.000 RPM. A possibilidade de ajustar a velocidade pelo programa, ela só vai ser possível se você tiver uma fonte como essa daqui que tenha um controle de PWM, que ele vai receber o comando da plaquinha e vai poder ajustar a velocidade. Os spindles maiores, eles já utilizam inversor de frequência, que na maioria das vezes ele vai ter tipo a possibilidade de ajuste manual e também a possibilidade de ajuste por programa. Agora esse mais simplesinho, se você quiser essa possibilidade, você tem que comprar uma fonte que tenha a possibilidade de receber o sinal para ajustar a velocidade. Então geralmente acima de 800 watts já começa a utilizar inversor de frequência, porém eu vi que lá na China já tem um modelo exatamente igual a esse daqui, com a fontezinha e tal, que ele é de 800 watts. E é pretinho assim, já que a gente vê lá aqueles da China, geralmente aquele prateado lá, ou a partir do 800. Não, mas eles já inventaram agora um de 800 watts, que é até uma alternativa aí para quem estiver querendo um equipamento um pouquinho mais forte, só que ainda não pagar aquele preço todo, já que aqueles spindles maiores lá, o de 800 watts, que era até então o único que tinha, ele já precisa do inversor de frequência, que já tem um custo adicional também. Acho que na questão das características aqui, é isso. Agora eu vou falar de capacidade que esse equipamento tem, da maneira como está aqui, com essa configuração. Só mencionando também, para mencionar, e o programa que eu utilizo para fazer os trabalhos ou para controlar a máquina, no caso aqui, é o Mac 3, e na questão de desenho aí eu utilizo o Aspire, utilizo o Articam, utilizo o SketchUp, cada um às vezes atende melhor a necessidade ali do trabalho. Mas falando agora de capacidade, da maneira como está aqui, com essa configuração, eu consigo trabalhar de 2 a 5 milímetros por passe, com velocidade de até 1.800 milímetros por minuto de corte, sem problema algum. Aí é questão de avaliar certinho cada material. Mas enfim, eu trabalho muito com MDF. E dou preferência para a utilização das frezinhas de 3 milímetros e 2 milímetros. 2 milímetros para quando tem uma exigência maior de precisão no trabalho, e também para quando são trabalhos menores. Agora, quando é um trabalho um pouco maior e tal, aí a fresa de 3 milímetros, e eu consigo trabalhar com passes de 2 a 5 milímetros sem problema algum, com essa configuração que eu tenho aqui. Sendo que esses 1.800 milímetros não é o limite da máquina. A máquina nunca a gente deve trabalhar no limite. Eu acredito que ela trabalharia ali até uns 2.100, mais ou menos, 2.200 da última vez que eu fiz teste. Mas basicamente é isso, você tem que testar o limite da sua máquina até o ponto que ela perde eficiência. A partir dali é o limite de perda de eficiência, está no limite do equipamento. Já que motores de passo, ele tem, digamos assim, aquela questão.
ele tem até uma determinada rotação muita força. Quando a rotação começa a ser excessiva, ele perde força. Então, se você deixar o seu equipamento muito rápido, ele vai perder força, ou seja, ele pode travar tentando realizar o corte. Então, é ali. Descobrir o limite da sua máquina, trabalhe ali uns 20% abaixo, tá? Se, que nem a minha era 2.200, eu estou trabalhando ali com 1.800 milímetros, não trava de jeito nenhum, tá? Nessas condições que eu falei aí, trabalhar de 1.800, com passe de 5 milímetros, frezinha 3 milímetros, vai que vai uma beleza, ok? Então, basicamente é isso, tá? Agora é começar a focar no outro projeto. Mas fica aí a referência, talvez ajude aí na questão de quem está desenvolvendo o seu. Mas vamos lá. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?